Durante 2 anos, ela fazia as unhas da mesma mulher, sempre às 10 da manhã de sábado. O que nunca imaginou era que um dia teria que olhar nos olhos dela, atrás do vidro de um fórum. Acusada injustamente, a manicure agora estava sentada diante da juíza que sempre atendeu como cliente. Ela se chama Jéssica Lopes da Cruz. Tem 29 anos, pele parda, cabelos castanhos presos num coque simples e um jeito doce, mas de quem aprendeu cedo a não confiar em ninguém. Mora com a mãe e o irmão caçula, numa casa simples de São Gonçalo, periferia do Rio de Janeiro. Jéssica sempre trabalhou como manicure desde os 17. Montou seu pequeno estúdio na garagem de casa, mas para complementar a renda, atendia a domicílio. Foi assim que conseguiu uma cliente fixa todo sábado, no bairro Nobre de Icaraí. Dona Helena Vieira, juíza de vara criminal. Helena era discreta, objetiva. Pouco falava da vida pessoal, mas aos poucos se afeiçoou a Jéssica. Nunca chegaram a ser amigas, mas criou-se ali uma rotina. A juíza admirava o profissionalismo e o talento dela. Mesmo que nunca dissesse em voz alta, preferia a forma como Jéssica tratava cada detalhe com cuidado. Um trabalho impecável. Só que enquanto Helena vivia entre processos e julgamentos, Jéssica vivia entre a correria para pagar as contas e o medo constante do irmão adolescente. Cauã, de 16 anos, que estava começando a andar com os amigos errados. Jéssica alertava, brigava, tentava conversar, mas a mãe sempre dizia: melhor deixar o menino em paz, já basta o pai que ele não teve. Não quero perder mais ninguém, Jéssica. O pai dos dois havia sido assassinado por engano numa operação policial. Desde então, a família vivia pisando em ovos. Jéssica jurou que não deixaria isso acontecer de novo, só que um dia tudo virou. Era uma segunda-feira à noite. Jéssica voltava do mercado com 2 sacolas nas mãos, quando viu 2 rapazes correndo. Um deles era o Cauã. Ela ficou paralisada. Logo em seguida, viaturas surgiram e abordaram todos na calçada, inclusive ela. A confusão foi rápida demais. Alguém havia jogado uma sacola com drogas por cima do muro minutos antes da abordagem. E um dos meninos correu na direção da casa da Jéssica, onde Cauã tinha acabado de entrar. No boletim constava: suspeita de associação ao tráfico, presos em flagrante. Mesmo sem prova alguma contra Jéssica, nem impressão digital, nem câmera, nada além do endereço, ela foi levada junto, acusada de ser olheira. Ela implorou, gritou, explicou, mas ninguém ouviu. E naquele instante, uma mulher que sempre ouviu os problemas dos outros em silêncio, se viu algemada, sem ninguém para escutar a sua versão. Se você acredita que toda história tem mais de um lado, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai mostrar como a justiça pode ser cega até quando olha direto nos seus olhos. O tempo no presídio parecia não passar. Jéssica dividia a cela com outras 6 mulheres. A maioria estava ali por causa dos companheiros, dos filhos ou de alguma dívida que nunca pagaram. Algumas até se tornaram amigas, mas ninguém ali acreditava que Jéssica era culpada. Dava para ver no jeito dela, no olhar perdido, no susto que ainda não passava. No primeiro banho de sol, ela tentou ligar para casa. A mãe chorava do outro lado, dizendo que o Cauã tinha sumido. Não sabiam onde ele estava, nem se ainda estava vivo. A única coisa que Jéssica pediu foi: mãe, não deixe ele fazer besteira. Eu vou sair daqui. Eu juro que vou provar que não sou bandida. No dia seguinte, a assistente da Defensoria Pública a visitou. Uma moça jovem, com jeito apressado, mas bem intencionada. Disse que o caso era fraco, que talvez ela fosse solta logo, mas o processo demoraria. Como não havia advogado particular, teria que esperar a audiência de custódia e depois o julgamento. Jéssica só conseguiu perguntar: e o Cauã? Ele vai ser ouvido? A defensora respondeu com tristeza: se aparecer, sim, mas até agora ele continua foragido.
Do outro lado da cidade, a juíza Helena Vieira lia os processos acumulados. Era uma tarde quente e abafada no Fórum Central de Niterói. Na sua mesa, mais uma pilha de casos para julgar. Em um deles, uma acusada de associação ao tráfico, detida numa batida na comunidade da Coreia em São Gonçalo. Nome: Jéssica Lopes da Cruz. Ela parou. O nome, o bairro. E ao abrir o processo, a ficha caiu. Era a manicure que fazia suas unhas todo sábado. Helena sentiu o estômago revirar. A foto anexada ao processo mostrava Jéssica suada, com marcas vermelhas nos pulsos, sem maquiagem, o olhar perdido de quem não sabia onde estava. Muito diferente da mulher cuidadosa e educada que atendia sua casa todas as semanas. O coração de Helena bateu mais rápido. Uma frase martelava na cabeça dela. E se ela for mesmo inocente? Ela sabia que não deveria se envolver emocionalmente. Era juíza. Tinha que ser imparcial. Mas também era humana. Sabia como o sistema agia com meninas da periferia. Sabia como as delegacias carimbavam acusações sem provas. Como bastava estar no lugar errado para virar réu. A consciência dela começou a gritar mais alto do que a toga. No dia da audiência, Jéssica foi levada algemada ao fórum. Ela vestia o uniforme laranja da prisão, o rosto abatido. Nem reconheceu a juíza de longe. Estava nervosa demais, mas quando foi chamada ao centro da sala e ergueu os olhos, e viu Dona Helena Vieira ali no tribunal encarando-a, seu coração afundou no peito. Ela sentiu vergonha. Sentiu medo e, acima de tudo, sentiu uma injustiça tão grande que faltou ar. A juíza também tremeu, mas manteve o semblante firme, não disse nada. Ali, as duas sabiam que havia muito mais do que um julgamento prestes a acontecer. Era o choque de dois mundos, onde uma tinha poder de sobra e a outra nem direito de gritar sua versão. Jéssica sentou-se no banco dos réus, com os ombros curvados. Tentava respirar fundo, mas o peito parecia preso. Lutava para conter o choro, porque não queria parecer fraca. A promotora começou falando. Um discurso frio, técnico, engomado. Acusava Jéssica de associação ao tráfico com base na prisão em flagrante, alegando que ela estava na área de segurança da Boca de Fumo. Falava como se ela fosse cúmplice do crime, mesmo sem arma, sem dinheiro, sem drogas. A defensora pública pediu para falar. Disse que era cedo demais para condenar, que Jéssica não tinha antecedentes, que era trabalhadora e que não havia qualquer indício de envolvimento direto com o tráfico. Mas era visível. A promotora falava com autoridade, a defensora com medo. Jéssica só escutava e observava. Seus olhos não saíam da juíza. Ela queria gritar. A senhora me conhece. Toda semana eu fazia sua mão, seu pé. Eu cuidei das suas unhas enquanto deixava meu filho sozinho em casa. A senhora sabe quem eu sou. Mas não disse uma palavra. E Helena também não. Naquela noite, a juíza não conseguiu dormir. Sentou-se no sofá de sua casa com um copo de vinho na mão e a consciência em guerra. Repassava cada detalhe do processo. Sabia que a acusação era fraca. Sabia que aquela menina não era criminosa. Mas também sabia que se tomasse qualquer decisão fora do esperado, seria questionada. A corregedoria estava de olho nela. O ex-marido, sócio no escritório, já dizia pelas costas que ela era emocional demais. No fundo, o que a deixava paralisada era a ideia de que o sistema não queria saber da verdade, queria eficiência, queria que tudo parecesse em ordem. E Jéssica era só mais uma, mas ela não era. Helena lembrava das conversas casuais no sábado, da vez que Jéssica contou que o filho mais novo adorava jogar bola. Do orgulho que sentia de conseguir sustentar os dois filhos, mesmo ganhando pouco. Do dia em que chorou baixinho, escondida, quando soube que o ex estava internado. E mesmo assim, ela foi atender o horário com a juíza. Aquilo não era coisa de bandida. Enquanto isso, no presídio, Jéssica dividia o tempo entre o medo e a saudade. Não via os filhos há dias.
A mãe não conseguia visitá-la sempre, dormia mal. Sonhava com o dia em que tudo se resolveria. Mas no fundo, algo dentro dela começava a se partir. O silêncio da juíza doía mais do que a cela fria. Ela não queria privilégios, queria justiça, queria ser ouvida. No dia seguinte, nova audiência. A promotora repetia a tese do envolvimento com o tráfico. A defensora tentou pedir a substituição da prisão por medidas cautelares. Mas Jéssica não aguentou mais. Se levantou, olhou direto para a juíza e com a voz trêmula disse: "Dona Helena, por favor, olha para mim. A senhora sabe quem eu sou." A sala congelou. A defensora tentou intervir, mas já era tarde. A juíza não disse nada, apenas pediu um intervalo. Entrou em sua sala e trancou a porta. Sozinha, desabou em lágrimas. Ela rompeu o silêncio. Mas será que isso muda alguma coisa? Se você chegou até aqui, já sabe, essa história está longe de terminar. Deixe seu comentário, sua opinião e se inscreva para não perder a parte mais difícil. O corredor do fórum estava em silêncio. Dentro da sala reservada, a juíza Helena enxugava o rosto com um lenço de papel. Era um choro contido, antigo. Não era só por Jéssica, era por tudo o que engolira em anos de carreira. As injustiças silenciadas, os colegas coniventes, as próprias decisões que ela não tomava por medo de manchar a reputação. Mas agora era diferente. Ela não conseguia mais fingir. Era como se, ao ouvir Jéssica chamá-la pelo nome, Dona Helena, algo nela tivesse se partido. Porque ninguém no tribunal a chamava assim, só Jéssica. De volta à sala de audiência, Helena voltou ao seu lugar. Pediu desculpas formais à ré, dizendo que não era o momento para manifestações diretas à juíza. Mas olhou para Jéssica com os olhos marejados e então tomou uma decisão que não tomava há anos. "Vou pedir o desarquivamento de um vídeo de segurança da entrada da comunidade, gravado no momento da prisão." A promotora ficou incomodada. "Excelência, isso já foi analisado pela autoridade policial." "Sim, mas eu quero rever, porque esta ré, até agora, tem mais sinais de vítima do que de criminosa." Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo da audiência anterior, quando Jéssica interrompe a sessão e clama para ser reconhecida, vazou por meio de um estagiário do fórum. Era contra as regras, mas caiu como uma bomba. A internet reagiu. Ela era manicure da juíza e está sendo julgada por ela? Como o sistema permite uma coisa dessas? A juíza precisa se declarar impedida. Outros diziam: a juíza devia sim tirar essa menina da cadeia. Ela a conhece. Começou uma polarização absurda. E Helena, pela primeira vez, foi atacada dos dois lados, acusada de parcialidade por estar envolvida emocionalmente e acusada de conivência com o sistema por ter silenciado tanto tempo. No presídio, Jéssica assistia a tudo de longe, pela televisão da cela, junto de outras detentas. Virou chacota de algumas. "Olha só a queridinha da juíza!" Mas outras, em silêncio, torciam por ela. Só que o mais duro não era isso. Era saber que seus filhos estavam assistindo à mesma cena e que agora todo mundo sabia que a mãe deles estava presa, mesmo sendo inocente. No gabinete da juíza, Helena revê o vídeo da prisão. A imagem é nítida. Jéssica aparece correndo com sacolas de mercado. Um tiroteio começa e ela tenta se esconder atrás de um carro. É nesse momento que a polícia chega, prende todos que estão ali e classifica como associação ao tráfico. Não havia droga, não havia dinheiro, mas para o sistema bastava estar ali. Helena fecha o vídeo com raiva, liga para o promotor responsável e exige uma reunião urgente. "Não vamos condenar alguém só porque é mais fácil." Do outro lado da linha, o promotor apenas responde: "Cuidado, Helena. Isso pode te custar mais do que imagina." Naquela noite, Helena saiu do trabalho em silêncio. Foi direto para casa, sentou no sofá e ficou horas olhando para o vazio. Estava cansada de ser omissa, mas também estava com medo.
Medo de cair em desgraça, de ser afastada, de virar chacota, de perder o pouco poder que tinha para fazer algo. Mas então, de novo, lembrou da voz de Jéssica. A senhora sabe quem eu sou. E entendeu que essa frase não era só um pedido, era uma acusação. O dia do veredito chegou. O tribunal estava cheio. O caso viralizara nas redes e a presença da mídia aumentou a pressão em cima da juíza Helena. Jéssica estava ali, com o uniforme bege do presídio. Cabelos presos, rosto cansado, mas os olhos firmes. Do outro lado, a promotora parecia confiante. O advogado de defesa estava nervoso, como se soubesse que suas palavras não pesariam muito. Mas ali, quem realmente carregava o peso do mundo nos ombros era a juíza. Antes de começar a leitura da sentença, Helena fez algo raro. Antes de proferir a decisão, preciso lembrar que a justiça é feita por pessoas. E pessoas têm memória, têm consciência e têm limites. Um silêncio tomou conta da sala. Ela olhou para Jéssica e disse: "A ré alega inocência. E o processo tem inconsistências que não podem ser ignoradas, mas o sistema exige provas incontestáveis para absolver alguém. E neste caso, a única coisa incontestável é a dúvida." A juíza respirou fundo. "Este tribunal declara Jéssica da Silva inocente por insuficiência de provas. Está livre para ir." A sala reagiu em choque. Uns aplaudiram, outros gritaram que era uma vergonha. Mas Jéssica não comemorou. Ela apenas abaixou a cabeça e chorou. Mas a liberdade cobra um preço. Apesar da decisão, Jéssica não teve um final feliz. Saiu da prisão, sim, mas voltou para casa e encontrou seus 2 filhos cheios de perguntas que ela não sabia responder. O mais novo chorava de medo sempre que ouvia sirene de polícia. O mais velho, com 15 anos, havia começado a andar com uma turma perigosa. E Jéssica sentia que havia perdido anos de confiança em si mesma, na justiça, no mundo. Tentou voltar a trabalhar, mas perdeu muitas clientes. Algumas diziam que tinham medo, outras apenas sumiram. Aquela acusação, mesmo sem condenação, colava como cicatriz. E a juíza Helena também pagou o preço. Foi aberta uma sindicância contra ela, por conduta parcial. Colegas de profissão a evitaram. Alguns jornalistas a acusaram de soltar bandida por causa de manicure. A sociedade em que vivia passou a olhá-la com desconfiança, mas ela não se arrependeu. Toda semana deixava flores anônimas na porta do pequeno salão onde Jéssica tentava recomeçar. Nunca assinou bilhete algum, nunca voltou a falar com ela, mas sabia, no fundo, que estava tentando, à sua maneira, ser alguém melhor do que a toga permitia. Meses depois, uma das flores deixadas na porta do salão tinha um cartão. Apenas uma frase: "Fui covarde por muito tempo. Obrigada por me lembrar de quem eu fui um dia." Jéssica nunca contou para ninguém sobre o bilhete. Guardou dentro da gaveta do salão, junto das ferramentas de manicure. Toda vez que pensava em desistir, lia novamente. Não porque aquilo apagava o que viveu, mas porque confirmava: alguém finalmente tinha visto ela por completo. E mesmo assim, não desviou o olhar. A justiça nem sempre vem vestida de capa. Às vezes, ela tem unhas feitas e o silêncio de quem viu tudo, mas só agora teve coragem de falar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou. Então se inscreva no canal e ative as notificações. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.